Bem-vindos ao The Debate. A rápida integração de sistemas de inteligência artificial e de tecnologias wearable está a remodelar praticamente tudo, desde os cuidados de saúde até à mais simples tomada de decisões diárias. Exato. E a questão central que emerge deste material é se esta evolução tecnológica irá de facto aumentar as capacidades humanas e o nosso controlo, ou se, pelo contrário, nos vai conduzir a uma diminuição, se calhar subtil, mas profunda, da nossa agência à medida que delegamos decisões cada vez mais críticas a máquinas. Nesta análise, eu vou defender que a IA serve como uma ferramenta poderosa para a capacitação humana, um meio para amplificar a nossa inteligência e, no fundo, para libertar o nosso potencial. Eu vou argumentar que a sua trajetória atual, que é impulsionada por forças comerciais e, por uma filosofia de substituição, representa uma ameaça fundamental à nossa autonomia e à própria essência do que significa tomar uma decisão humana. A minha perspectiva é que a IA e os wearables não nos vêm substituir de todo. Vêm sim aumentar as nossas capacidades. O objetivo, como o material sugere, deve ser o de amplificar, capacitar, melhorar o desempenho humano. Pensemos no setor da saúde, que é um exemplo paradigmático. A previsão é que num futuro muito, muito próximo, a IA trate de consultas de rotina, aquelas de baixa complexidade, sabe? Como o diagnóstico de uma faringite ou a renovação de uma receita. Isto não elimina o médico, pelo contrário, acho que enobrece a sua função. Liberta-o daquela carga administrativa e repetitiva para que se possa concentrar nos casos verdadeiramente complexos, naqueles que exigem empatia, intuição, um julgamento ético apurado. É isto que o material chama o prémio humano, a valorização das qualidades que são, por agora, exclusivamente nossas. Isto, claro, estende-se ao paciente. Os dispositivos wearable, que monitorizam continuamente o ritmo cardíaco, os níveis de glicose, dão-nos dados em tempo real. Isto transforma a saúde de um modelo reativo para um proativo. Esta tecnologia, em vez de ser uma presença opressora, vai se tornar cada vez mais ambiente invisível, tecida no tecido das nossas vidas, para nos apoiar, não para nos dominar. Deixaremos de usar a IA da mesma forma que hoje já ninguém diz que vai entrar na internet. Simplesmente estaremos a viver num mundo assistido por ela. Eu vejo a questão de um ângulo radicalmente diferente. O paradigma que domina o desenvolvimento de IA, especialmente no que toca à chamada inteligência artificial geral, a EGI, não é da assistência, mas o da superação. O objetivo declarado é atingir ou, aliás, exceder o desempenho de nível humano em qualquer tarefa cognitiva. O investigador Rob Reich, que é citado no material, é muito claro quanto a isto. Esta abordagem leva inexoravelmente à diminuição da agência humana. Quer dizer, não é uma falha no sistema, é uma característica do seu desígnio. As grandes empresas de tecnologia, que são quem lidera esta corrida, são impulsionadas pelo lucro e têm muito poucos incentivos para desenhar sistemas que nos dêem o controle final. Pelo contrário, o design tecnológico foca-se em tornar os produtos viciantes, em moldar o nosso comportamento de formas que nós mal percebemos. E a isto acresce uma confiança cega e perigosa, na minha opinião, na tecnologia. O público em geral tende a assumir que as respostas de uma IA são factualmente corretas, mas os sistemas de aprendizagem automática podem estar arbitrariamente errados, podem alucinar factos e falta-lhes o que nós consideramos senso comum. O resultado final, e o mais alarmante, é uma arquitetura de vigilância generalizada e a aniquilação da privacidade. O material alerta que a mesmíssima infraestrutura de rastreamento de contactos usada para conter uma pandemia pode ser, com um simples clique, reaproveitada para monitorizar a subversão. É, nas palavras cortantes do especialista Seth Finkelstein, uma fantasia de um totalitário. Vamos aprofundar o caso da saúde, porque acho que ilustra bem o meu ponto. A IA tem a capacidade de analisar volumes enormes de dados médicos, milhões de raios-x, por exemplo, e identificar padrões que escapariam ao olho humano, com uma precisão que, em certos diagnósticos, já excede a de radiologistas experientes. Isto não é ficção científica, está a acontecer hoje. Imagina o impacto disto em zonas rurais ou em países com poucos especialistas.
é a democratização do acesso a um diagnóstico de alta qualidade. A automação das tarefas rotineiras, como transcrever notas ou agendar consultas, não desumaniza a medicina. Pelo contrário, permite que os profissionais de saúde dediquem mais tempo ao paciente, olhá-lo nos olhos, a ouvir as suas preocupações. Permite que se foquem no que só os humanos podem fazer: conectar-se, ter empatia, exercer um julgamento apurado perante situações ambíguas que desafiam qualquer algoritmo. Lá está, é a concretização do tal prémio humano que referi. Esse cenário é, sem dúvida, apelativo, mas parece-me excessivamente otimista. Ignora o risco fundamental da dependência de sistemas de caixa preta. E quando falo de caixa preta, refiro-me a algoritmos cuja lógica interna é tão complexa e opaca que muitas vezes nem os seus próprios criadores conseguem explicar por que razão chegam a uma determinada conclusão. Delegar um diagnóstico a uma máquina que não consegue articular o seu raciocínio é um risco médico e ético gigantesco. E o material aponta para um problema ainda mais profundo: esta delegação de julgamentos complexos, seja na medicina, na concessão de crédito, na liberdade condicional. Representa, segundo vários especialistas, uma abdicação de uma responsabilidade humana central. A aparente simplicidade da interface, um simples sim ou não do algoritmo, mascara uma complexidade técnica e ética abissal. A própria integração de dados dos wearables nos registros de saúde, que mencionou como um benefício, é um desafio técnico monumental. Não é um processo simples nem transparente. Sim, percebo a preocupação com a opacidade, claro, mas não podemos esquecer que o erro não é exclusivo das máquinas. O erro humano no diagnóstico é uma realidade, trágica e bem documentada, responsável por inúmeras mortes evitáveis todos os anos. O objetivo aqui não é a substituição cega, é a colaboração inteligente. O modelo que eu defendo é o de um copiloto. A IA analisa os dados, oferece uma probabilidade diagnóstica, um conjunto de insights, mas a decisão final é sempre do clínico humano. É ele que tempera a análise quantitativa da máquina com o seu discernimento, com o conhecimento do historial do paciente, do seu contexto, dos seus valores. Não se trata de abdicar de responsabilidade, mas sim de aumentar a capacidade de tomar a melhor decisão possível, munido de mais e melhor informação. Mas essa colaboração ideal, ela pressupõe que o humano se mantém vigilante e capaz de questionar a máquina. O que a psicologia comportamental nos mostra, e a prática confirma-o, é uma tendência para o que se chama automation bias, a complacência. Quer dizer, se o sistema acerta 99% das vezes, o incentivo para o humano comum questionar vigorosamente aquele 1% restante diminui drasticamente. E é precisamente nesse 1% que residem os casos atípicos, as nuances culturais, os dilemas éticos que um algoritmo, treinado em dados históricos, pode não só ignorar, como perpetuar ou até agravar, reforçando preconceitos existentes. A máquina pode tornar-nos cognitivamente, preguiçosos e menos competentes a longo prazo. Esse é um ponto pertinente, mas o que descreve é um desafio de implementação, de treino e de regulação, não uma falha intrínseca e insanável da tecnologia. E essa ideia de complacência que menciona não se aplica apenas aos médicos, traz-nos diretamente à questão mais vasta da nossa agência pessoal, no dia-a-dia. Exatamente, e aí a situação é ainda mais grave, porque a manipulação é a funcionalidade principal, não é um efeito secundário. Muitas das ferramentas digitais que usamos diariamente, dos feeds das redes sociais aos sistemas de recomendação de compras, são explicitamente projetadas para nos controlar. São otimizadas para captar a nossa atenção e influenciar o nosso comportamento de consumo, as nossas opiniões políticas, até o nosso estado emocional. O objetivo não é capacitar-nos, é tornar-nos previsíveis e monetizáveis. Como argumenta Thomas Levinson no material, a diminuição da agência humana não é uma possibilidade futura, já é uma característica definidora da nossa sociedade digital. A IA apenas serve para mascarar e acelerar essa tendência a uma escala sem precedentes. Não concordo inteiramente, porque essa é uma visão que anula a capacidade de resposta e a criatividade humanas. As pessoas não são receptores passivos de tecnologia. Encontram constantemente formas de a subverter, de a adaptar, de expressar e expandir a sua agência através dela. A IA, em vez de a limitar, pode criar novos tipos de escolhas, de decisões que antes simplesmente não eram possíveis. O material dá exemplos claros
do cotidiano, de aplicações de IA prostadas para aumentar a facilidade de uso sem remover o controle humano. A focagem automática nas câmaras dos telemóveis, a estabilização de imagem em drones de consumo. Estas ferramentas não decidem por nós se tiramos a fotografia ou para onde voamos o drone. Elas simplesmente facilitam a execução das nossas intenções, permitindo-nos obter melhores resultados e concentrar-nos no ato criativo. É um aumento de capacidade, não uma usurpação de controlo. A sua distinção entre facilitar a intenção e usurpar o controlo é ténue e, na prática, muitas vezes ilusória. A facilidade é a porta de entrada para a dependência e para a subsequente cedência de controlo. As pessoas abdicam voluntariamente de controlo e de privacidade em troca de conveniência, muitas vezes sem uma noção clara do valor daquilo que estão a perder, até ser tarde demais. O modelo de negócio do chamado capitalismo de vigilância depende precisamente desta troca assimétrica. Oferecemos uma conveniência aparente e, em troca, as empresas recolhem, agregam, analisam e usam os nossos dados para nos influenciar de formas cada vez mais subtis. A focagem automática é um exemplo benigno, claro, mas o algoritmo que decide o que vemos no nosso feed de notícias, otimizado para o engagement a todo o custo, esse não está a facilitar as nossas intenções, está a moldá-las ativamente. Mas isso leva-nos ao último ponto, que é o futuro da sociedade e a questão do poder. A mesma tecnologia que permite a vigilância de cima para baixo também pode ser usada para a responsabilização de baixo para cima. Refiro-me ao conceito de sous-vigilance, que é o oposto da vigilância. Em vez do Estado nos vigiar de cima, somos nós, os cidadãos, que vigiamos o poder de baixo para cima, usando os telemóveis que temos no bolso para documentar e expor abusos. Vimos a sua eficácia em inúmeros movimentos sociais por todo o mundo. E num plano mais vasto, a IA pode ajudar a gerir sistemas globais complexos como pandemias ou cadeias de abastecimento, com uma eficiência que nos permite responder a crises mais rapidamente e com menos desperdício, beneficiando toda a humanidade. O verdadeiro perigo, e para mim o ponto central de toda esta discussão, reside na concentração de poder que esta tecnologia permite. A capacidade de vigilância massa, combinando reconhecimento facial, análise de dados de localização e monitorização de comunicações, representa um desafio sem precedentes às liberdades civis. O material cita especialistas que fazem uma comparação arrepiante. O capitalismo de vigilância assemelha-se a uma sociedade neofeudal, com o punhado de senhores tecnológicos a controlar as massas digitais. A tecnologia não é neutra. O material sublinha como ela tem sido cúmplice e aceleradora de injustiças sistémicas. A Source Violence é uma ferramenta importante, sem dúvida, mas parece uma fisga apontada contra os tanques de guerra da vigilância estatal e corporativa. É uma resposta assimétrica, insuficiente. Mas essa infraestrutura de vigilância também pode ser usada para o bem público, com a devida supervisão democrática. Diagnosticar os primeiros sintomas de uma pandemia através da análise de imagens térmicas em aeroportos, otimizar redes de trânsito para reduzir a poluição, distribuir ajuda humanitária. O desafio não está na ferramenta em si, mas na sua governação. Precisamos de mecanismos democráticos, transparentes, robustos, para decidir como estas ferramentas são usadas. A resposta não é a rejeição, mas sim a regulação inteligente. E essa é a questão crucial. Quem controla esses mecanismos de governação? Atualmente, são as mesmas megacorporações e os mesmos aparelhos estatais que mais beneficiam da opacidade e do controlo. Pedir-lhes que se autorregulem eficazmente é uma fantasia. Sem uma mudança fundamental nas estruturas de poder e nos incentivos económicos que impulsionam o desenvolvimento tecnológico, a trajetória para uma distopia de vigilância, onde a nossa agência é sistematicamente corroída em nome da eficiência e da segurança, parece muito mais provável do que a sua utopia de capacitação. A conveniência de hoje é a corrente de amanhã. Em suma, a integração da IA representa uma oportunidade histórica para amplificar a inteligência humana, não para a substituir. Ao automatizar o que é rotineiro e ao fornecer análises profundas, a tecnologia pode libertar-nos para nos focarmos no que nos torna humanos. A criatividade, a empatia, o julgamento complexo. O desafio para mim não está na tecnologia em si, mas em garantir que a projetamos e a governamos com o objetivo explícito de apoiar a autoeficácia e a dignidade humanas. E eu mantenho que, embora esse potencial para o bem exista teoricamente,
A trajetória atual, que é impulsionada por incentivos comerciais de curto prazo e uma falta gritante de regulamentação, aponta para uma erosão perigosa e talvez irreversível da agência humana. A opacidade dos algoritmos, a vigilância crescente, a delegação de decisões críticas, tudo isto cria um risco existencial de perdermos o controle sobre as nossas próprias vidas. A questão fundamental não é o que a tecnologia pode fazer, mas quem a controla e com que propósito final. A forma como navegarmos nesta transição, com as escolhas que fizermos enquanto sociedade, determinará se estas ferramentas nos servem ou se eventualmente nos dominam. Para que nos sirvam, é crucial começar a questionar de forma muito mais incisiva as estruturas de poder por detrás da tecnologia e exigir, sem cedências, transparência e responsabilidade. O material deixa claro que há muito mais para explorar e, mais importante, para decidir sobre este tópico complexo.